Preste atenção, eu vou mostrar para vocês agora um vídeo e vou pedir a vocês, vou mostrar um trechinho só de um vídeo, vou dar os créditos do canal que eu vou mostrar, e depois nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Tá na hora de expormos algumas coisas, de confrontarmos algumas mentiras e de te ajudar, em nome de Jesus, a você não cair mais em ciladas. Vamos lá. O vídeo que eu vou te mostrar é esse daqui e eu vou pedir gentilmente para você se inscrever agora e para você compartilhar esse conteúdo. É muito importante e eu preciso da sua ajuda aqui, para deixar o seu like, se inscrever e também tocar o sininho para todas as notificações. Ao final, compartilhe. Vá comigo até o final, ok? Muito obrigado. O vídeo em questão, o vídeo que eu quero trazer é esse aqui. Vamos lá, a fala do pastor Eduardo no podcast Eu Acredito. Tá aí os créditos do canal, né? O comentário dele é sobre o pastor Leonardo Sali. E ele fala que o Leonardo Sali não é pastor, não é apóstolo e também não é profeta. E diz, ele também não é mestre. Vamos lá, e depois nós entramos num estudo aqui sério. Você não pode pular esse estudo. Vamos lá. Não sabe nada de Bíblia. Nada. É aquela revelação de RG, CPF, nome. Arará. Irmão, você tem que saber. Tem coisa que não cola. Aquela menina também sabia de Paulo. Esses santos homens que estão, esses homens que estão entre nós são homens de Deus. Ela mentiu? Não. Falou a verdade. Mas era Deus? Não. O que 1 João 4 diz? Não creiais a todo espírito. Provai se os espíritos são de Deus. Cara, porque o diabo não é onipresente. O diabo não é onisciente. Mas o diabo é ciente. Pode entrar alguém aqui agora assim, Fábio, me revelaram que a cor da sua cueca é tal. Meu Deus do céu, ele sabe a cor da minha cueca? Sim. Nem eu sei a coisa da minha cueca. Nem eu sei. Ah, é de Deus. Então assim, revelar nome. Cara, revelar RG, CPF. No que edifica? Aí, sabe o que acontece? Acontece que vira um show. Vira um show, cara. Poxa, hoje vamos revelar os nomes. Aí a gente vai na expectativa. Ai, será que deixa meu nome? Aí vira um show. Edifica quem? Pega aquelas pessoas que vão lá. Marque um culto de ensino. Fala, irmãos, hoje não teremos revelação. Teremos 1h30 de palavra. Elas vão sair de lá horrorizadas. Mas lá tem... Meus irmãos, como é importante vocês serem cheios do Espírito Santo. Como ter uma vida cheia do Espírito Santo? Eu estou aqui com o meu esboço, meu estudo, e depois eu compartilho com vocês no nosso canal do Telegram. Eu coloco lá para vocês em formato e-book, bonitinho, todo o meu esboço, e vocês podem estudar com esse material. Estou aqui com a minha Bíblia e nós vamos manusear as Escrituras. Não pule. Preste atenção nessa instrução aqui. O conhecimento é muito importante para você. Como ter uma vida cheia do Espírito Santo? Primeiro, a gente precisa entender que o Espírito Santo é um dos aspectos mais misteriosos e importantes, centrais na teologia cristã. Ele não é visto como uma força impessoal, pelo contrário. O Espírito Santo nos orienta às Escrituras que ele tem influência como uma pessoa, ele tem intelecto, emoções e vontade. Então o Espírito Santo é uma pessoa que tem intelecto, tem emoções e vontade. E a Bíblia nos aconselha a recebermos o Espírito Santo para sermos aperfeiçoados por ele, aprimorados por ele. Vamos lá. A presença do Espírito Santo é central na vida cristã. Os apóstolos só saíram para o mundo depois de serem cheios do Espírito Santo. Jesus começou o seu ministério sendo cheio do Espírito Santo. Ele se batizou, depois do batismo o Espírito Santo veio sobre ele em forma corpórea como uma pomba. Assim João Batista viu. Assim as pessoas viram Jesus ser cheio do Espírito Santo. E aí veio a voz do Pai confirmando o ministério do Filho. Este é meu Filho amado e nele eu tenho muita alegria. E depois o Espírito Santo assume o controle do ministério de Cristo, levando-o para o deserto para ser treinado, para ser testado. E Jesus passa pela tentação. Mas o Espírito Santo é central na experiência da vida cristã. Ele atua individualmente nos crentes, nos fortalecendo, gerando comunhão e gerando unidade. Qual é a natureza do Espírito Santo? A Bíblia nos diz, em 1 Coríntios capítulo 2, do 10 ao 11, que o Espírito Santo tem emoções. Inclusive em Efésios capítulo 4, versículo 30. Ele tem vontades.
conforme a Bíblia nos orienta. 1 Coríntios capítulo 12 demonstra, inclusive, que o Espírito Santo tem a vontade. A vontade do Espírito Santo é distribuir dons aos crentes. 1 Coríntios 12 fala muito sobre isso. Que o Espírito Santo é o santificador, ele é o consolador. 1 Coríntios 12 nos dá uma orientação. Paulo está falando para a igreja de Coríntios, dizendo que o Espírito Santo é quem distribui dons aos crentes. Ok, nós vamos chegar a essa parte dos dons, que é onde todo mundo se apega, dizendo que uma pessoa cheia do Espírito Santo é aquela que fala em línguas, que profetiza, etc. Em todo profetiza é profeta. Ok? Que tem revelação é profeta. As pessoas não têm o conhecimento, mas vamos lá que a partir de hoje você tem esse conhecimento. Então o Espírito Santo, ele é santo e é santificador, ele consola e é consolador, ele é defensor, ele é guia e conselheiro espiritual para o povo de Deus. Preste atenção nisso. O que o Espírito Santo faz, Rafael? Ele é santo e nos santifica, ele é consolador e nos consola, ele é defensor e nos defende, ele é o guia e nos guia, ele é conselheiro e nos aconselha para a obra e o ministério de Cristo na terra. Ou seja, o Espírito Santo é vital para a igreja, para todo o crente. E o Espírito Santo é quem nos guia. Características importantes do Espírito Santo. As Escrituras nos orientam que o Espírito Santo tem características. Precisamos entender estas características. Vamos lá. O Espírito Santo, ele é onisciente, omnisciência. Ele é todo conhecimento. 1 Coríntios capítulo 2, do 10 ao 11, né? Quando falamos das características, inclusive, anteriormente. Ele conhece todas as coisas, até mesmo os segredos de Deus. O apóstolo Paulo fala que ele sonda todas as coisas, inclusive as profundezas de Deus, lá em 1 Coríntios 2. Ele é omnipresente, ele é todo presença. O Espírito Santo está presente em todos os lugares. A gente consegue ver isso no Salmo 139, do versículo 7 ao versículo 8. Diz que o Espírito sonda todas as coisas. Salmo 139, versículo 7. O Espírito Santo, ele é omnipresente, ele tem, ou seja, os atributos de Deus, ele também tem. Ele é omnipresente, ele é omnipotente, ou seja, ele pode todas as coisas. Então ele tem um poder ilimitado e ele realiza a vontade de Deus, ou seja, ele é o executor da criação, Gênesis 1, 2, e ele é o executor da nova criação, da nova aliança em Cristo. Então todo aquele que crer em Cristo tem agora o operar do Espírito Santo manifestando as características, a autoridade, o poder e manifestando essa nova criação em nós. Ou seja, só tem como uma pessoa entrar no reino de Deus através do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o selo da promessa. Então, quando você crê em Cristo, com a boca você confessa, com o coração você crê para a justiça, diz o apóstolo Paulo. Então, confessando para a salvação e crendo para a justiça, sendo justificado, agora o Espírito Santo molda você para o reino de Deus. Então o Espírito Santo, ele é onisciente, onipotente e ele é onipresente. O Espírito Santo, ele tem pureza absoluta e pela sua pureza absoluta ele tem o poder de purificar os crentes. A Bíblia diz em Hebreus: segui a paz com todos e a santificação. Certo? Sem santificação, ninguém verá a Deus. Sem o Espírito Santo te santificando, você não consegue ver a Deus. O Espírito Santo é verdade. Então, eu estou te dando características de alguém cheio do Espírito Santo. Então, não adianta alguém dizer revelar CPF, rodopiar, ir na candomblé, qualquer outra coisa. Né? Hoje tem um tipo de igreja que chama candomblé. É a Assembleia de Deus misturada com candomblé. Eu não estou aqui condenando nem uma matriz religiosa nem outra. O que eu estou dizendo, estou confirmando para você que existe isso. E as pessoas vão lá porque dizem que receberam o Espírito Santo, estão cheios do Espírito Santo, vão rodopiar com saião e etc. Né? Vão revelar CPF, vão na tia do portão de ferro, na irmãzinha do coque. Por quê? Estão indo atrás de uma revelação. Mas a vida dessas pessoas que revelam, que profetizam, que dizem o nome da avó que faleceu há 300 anos, essas pessoas têm uma vida de prática de verdade? São características de alguém que é cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é verdade. João capítulo 16, versículo 13, nos diz que o Espírito Santo da verdade nos orientaria. O Espírito Santo, ele é capaz de moldar-nos na verdade. A verdade é Cristo, é a palavra revelada. Então, sem o Espírito Santo, nós não caminhamos na verdade. O reino de Deus é sim, sim, não, não. Para servir a Deus, a Bíblia diz que o cristão tem que ser sim, sim, não, não. A palavra do crente é sim, sim, não, não. Passar disso é anátema, é de procedência maligna.
Então, uma pessoa que tem um caráter dúbio, uma pessoa que tem um negócio meio estranho, é meio verdade, meio mentira, que tem duas palavras, esse não é guiado pelo Espírito Santo. Então, não adianta revelar, profetizar, sapatear, fazer fogo descer do céu. Se não tem verdade, não tem o Espírito Santo. Pode ser qualquer outro espírito que se assemelha ou tenta se assemelhar as manifestações que o Espírito Santo promove, os dons que o Espírito Santo libera. Se não for o Espírito Santo, são falsos. Então, o Espírito Santo ilumina o crente na verdade, andar na verdade. O dono de toda a verdade, se ele não é revelado em nós através do Espírito Santo, a pessoa caminha na mentira. Como que o Espírito Santo atua nos crentes? Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14 diz assim: em quem também vós confiastes, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, em quem também depois disso crestes, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. 14. Quem é a garantia da nossa herança, até a redenção da possessão adquirida, para louvor da glória. Paulo está nos confirmando, escrevendo aos Efésios, que todo aquele que crê em Cristo recebe um selo da promessa, é a garantia da nossa herança. Então, um dos sinais de pertencimento à família de Deus é o Espírito Santo. Então, não tem como pertencer à família de Deus sem o selo da promessa, o selo da herança vindoura, que é o Espírito Santo, que é este selo. Característica de uma pessoa cheia do Espírito Santo, como que ele atua? Regeneração do novo nascimento. Então, uma pessoa que recebe o Espírito Santo, ela precisa desenvolver um novo coração. Ela precisa nascer no nível do Espírito. Ela recebe um novo nascimento. João capítulo 3, versículo 5 até o versículo 8. Quem recebe o Espírito Santo prova de um novo nascimento. O Espírito Santo é capaz de regenerar o coração humano inclinado ao pecado e as coisas da carne. Então, o Espírito Santo age como agente santificador, levando cada crente a uma vida de pureza e conformidade com a vontade de Deus, segundo a Tessalonicenses capítulo 2. O Espírito Santo produz o fruto do Espírito, não são os frutos do Espírito, é o fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é a revelação plena do caráter de Deus. Então, o caráter de Deus se transmite, se manifesta, se traduz em amor, paz, alegria e etc. Ou seja, alguém que recebeu o Espírito Santo, que creu em Jesus, recebe o Espírito Santo e o Espírito gera o fruto. Isso aqui fala sobre Jesus, fala da revelação do Cristo em nós, mas o fruto do Espírito é a manifestação expressa do caráter de Deus, entendeu? Qual é o fruto do Espírito? É Cristo. A revelação de Cristo em nós é através do Espírito Santo, porque o próprio Senhor Jesus disse que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ora, se uma pessoa não se abrir ao Espírito Santo, não tem como ela receber a verdade. E o seu fruto é amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há dominação, não há condenação da lei. Então, uma pessoa que recebeu o Espírito Santo, ela desenvolve, conforme Gálatas capítulo 5, do 22 ao 23, ela desenvolve o fruto do Espírito, que se manifesta em amor. Está falando aqui revelação? Alegria. Está falando aqui revelar CPF? Paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Será que estes profetas, que esses encantadores, que esses grandes nomes, curandeiros, etc., o Espírito Santo revela, revela. O Espírito Santo, o Senhor cura, o Senhor cura. Deus faz prodígio, Deus faz prodígio. Deus usa com maravilha, Deus usa com maravilha. O Espírito Santo dá dons aos crentes, dá dons aos crentes. Mas eu estou perguntando para você avaliar se essa pessoa que está revelando, curando, fazendo maravilhas, se ela está cheia do Espírito Santo, é se ela tem amor, é o primeiro. Se ela tem alegria, se ela tem paz, se ela tem paciência, se ela tem fidelidade, ela tem mansidão, ela tem domínio próprio, então ela tem um fruto do Espírito. Convicção do pecado. O que o Espírito Santo faz conosco, ele nos dá convicção do pecado, daquilo que é santo e daquilo que é imundo, daquilo que é profano. O Espírito trabalha para trazer convicção do pecado, não apenas na vida do crente, mas do mundo. João capítulo 16, versículo 8. Ele guia a humanidade ao arrependimento e à transformação. Então, o Espírito Santo é aquele que nos conduz ao arrependimento e à transformação. Outro,
O Espírito Santo vai nos ensinar e nos lembrar de todas as coisas que o Senhor disse. O Espírito Santo tem o poder de nos lembrar a palavra genuína, porque a fé vem do ouvir e ouvir da palavra. Então, quanto mais eu ouvir da palavra, quanto mais eu ler da palavra, mais eu permito que o Espírito Santo, em determinados momentos da minha vida de guerra, de quebrantamento, de humildade, de amor, de mansidão, ele lembre, resgate a palavra na minha memória e me faça aprender mais dele. Então, o Espírito Santo, ele é mestre e ele nos lembra de todas as coisas. O Espírito Santo distribui dons aos crentes. 1 Coríntios capítulo 12. Então, uma pessoa só pode receber dons espirituais através do Espírito Santo. Então, não tem como alguém que não é crente ter dons espirituais. Não vem do Espírito Santo. E os dons espirituais foram dados para edificação da igreja. Não é para vaidade, para enriquecimento, certo? Para crescimento de um CNPJ, de uma denominação. Como o Espírito Santo atua na igreja? Primeiro, o Espírito Santo ele é fundamental para a unidade da igreja. Eu, quando me converti, participava de uma igreja muito pequenininha, e a gente está concluindo o estudo agora, muito pequenininha, e ali tinham muitas pessoas com muitos dons espirituais, né? E eu estava no início do meu processo de conversão, na verdade, de consolidação da fé, porque eu aceitei a Jesus na UTI, quando Deus me levantou da morte, os médicos já tinham me reanimado 2 vezes, me ressuscitado 2 vezes, respirava com auxílio de aparelhos, as mãos e os pés em estado de putrefação, a meningite já tinha acabado com todos os meus sentidos, então eu não ouvia, não falava, não enxergava, e Jesus entrou na UTI do Fraga Filho, em 97, no dia 21 de fevereiro, e me deu uma segunda chance. Então, eu criei em Jesus ali na UTI, mas o processo de consolidação da fé, a maturidade da fé vem através da experiência dos irmãos mais maduros, vem através de desenvolver um espírito humilde. Você senta, aprende, é discipulado, você caminha com alguém, e aí eu fui estudar, enfim. Em poucos meses ali estava já dando aula de escola bíblica e por aí vai. Porém, o que eu quero me reportar aqui é o início do processo de consolidação da minha fé. O que eu via? Uma igreja com muitos irmãos, com muitos dons espirituais, né? Falavam em outras línguas, tinham irmãos ali com dons de revelação, pessoas que curavam enfermos. Eu via. Era uma igreja muito pentecostalizada, né? Muito pentecostal. Muita evidência de dons espirituais, né, entre os crentes. Mas eu nunca vi um povo tão desunido e fofoqueiro como aquele. Eu estou sendo bem sincero, toda hora o pastor tinha que apagar um incêndio, uma fofoca. Toda hora o pastor tinha que apagar um incêndio de uma briga entre os irmãos. Não estou falando briga física, mas briga de rivalidade. Isso é muito conflitante, porque o primeiro sinal de que uma igreja, de que na igreja os crentes estão cheios do Espírito Santo é a unidade. Atos capítulo 2. A unidade da igreja. Então, quer saber se uma igreja cheia do Espírito Santo, quer saber se o Espírito Santo está tendo a primazia na vida daquele crente, é se ele tem união com a igreja. Então, desigrejado, deixa eu te dizer uma coisa, se você não está em comunhão com os irmãos, você é tão egoísta que você acha que você é tão perfeito que não precisa conviver com outros irmãos. Igreja não é perfeita, mas o Espírito Santo trabalha na igreja para gerar unidade e união, produzindo o efeito corpo, certo, meus irmãos? Então eu digo para vocês, quer saber se uma igreja realmente é guiada pelo Espírito Santo, se um crente é guiado pelo Espírito Santo, é se ele tem unidade, se ele tem comunhão com outros irmãos. Atos capítulo 2, quando se fala sobre a igreja primitiva. Então o Espírito Santo é fundamental para a unidade e o poder da igreja. Veja como você precisa do Espírito Santo. Eu vou te dar conselhos práticos agora, de como você se encher do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele dá discernimento e governo para a igreja e para os crentes. Todo cristão, todo líder, todo servo de Deus, ele precisa de discernimento. Ele precisa do Espírito Santo para dar autoridade para liderar os outros. Inclusive, ministros, líderes da igreja, Atos capítulo 15, versículo 28. Eles precisam do Espírito Santo para ter autoridade e discernimento para guiar o povo, para conduzir um povo. Então, o líder tem que ser o principal exemplo de alguém cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele santifica a igreja, ele purifica a igreja, ele prepara a igreja. Lembra na parábola quando o Senhor contou sobre as virgens das virgens? As virgens representam momentos, fases da igreja, né? E também ele está caracterizado na noiva.
certo? A noiva que se prepara para o noivo. E as virgens fazem o cortejo. Então, a igreja, as virgens também representam as fases, os momentos da igreja, os tipos de igreja. Igreja que está cheia do azeite, que está cheia da alegria do Espírito Santo, da autoridade do Espírito Santo, da unção do Espírito Santo, iluminando o caminho, preparando o caminho. O Espírito Santo nos santifica, porque sem santificação nós não conseguiremos nos encontrar com o Senhor quando Ele voltar nas nuvens. Qual a importância do Espírito Santo? Comunhão, transformação interior, transformação de caráter. A importância do Espírito Santo é para transformar o seu caráter. O Espírito Santo te ajuda a abandonar o pecado. O Espírito Santo, ele te consola e te guia. O Espírito Santo te protege e intercede por você. Romanos capítulo 8, versículo 26 até o versículo 27. Pastor Rafael, eu entendi o papel do Espírito Santo, eu entendi a importância do Espírito Santo, eu entendi como é importante termos um Espírito Santo para discernirmos os espíritos, discernirmos as coisas, discernirmos os corações, discernirmos as pessoas, para recebermos o poder de Deus, para termos comunhão com Deus, para nos santificar, para nos afastarmos do pecado. Mas como eu consigo ser cheio do Espírito Santo? A gente conclui agora com passos práticos para como você consegue ser cheio do Espírito Santo. Primeiro, você recebe o Espírito Santo quando você crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Então, o primeiro passo para ser cheio do Espírito Santo é primeiro entender como que eu recebo o Espírito Santo. Você recebe o Espírito Santo crendo em Jesus Cristo. Logo, a Bíblia nos diz que é impossível alguém receber o Espírito Santo ou falar em nome do Espírito Santo, dizendo-se cheio do Espírito Santo, sem ter crido em Jesus Cristo. É impossível. Então, para receber o Espírito Santo, primeiro você precisa entregar a sua vida a Jesus, arrepender-se dos seus pecados, crer que Jesus é o Filho de Deus e que ele veio morrer pelos seus pecados, te justificando e te redimindo dos mesmos. Então, crendo em Jesus Cristo, confessando com a sua boca, porque o próprio Senhor diz que aquele que o negar diante dos homens, ele também o negará diante do Pai e dos anjos no grande dia. Então você crê com a sua boca, confessa com a sua boca, testemunha publicamente que Jesus é o Senhor da sua vida e que você está arrependendo dos seus pecados. E você crê em seu coração, como a Bíblia nos aconselha. Definição rápida de arrependimento: dar as costas para o pecado. Arrependimento é dar as costas para o pecado. Adúltero, não adultera mais. Mentiroso, não mente mais. Estelionatário, não passe mais cheque sem fundo. Não dê mais golpe nas pessoas. Briguento, não brigue mais. Desenvolva um coração humilde. Desenvolva um espírito humilde. Arrogante, desenvolva a humildade. Não tem como seguir o Espírito Santo sendo guiado pelo pecado, sendo dominado pelo pecado, sendo conduzido, produzindo obras da sua própria carne. Você precisa do fruto do Espírito. Ressignifique a sua vida. Andava com aquelas pessoas, não ande mais. Ah, mas vai irritar, vai perder amigo. É melhor perder amigo do que ser lançado no inferno. Perca os seus amigos. Se for seus amigos de verdade, ele vai perceber que a sua vida mudou e ele vai seguir o teu conselho e vai ser salvo também, vai se arrepender. Você está mais preocupado com a opinião dos outros do que aquilo que pode te condenar ao inferno ou te levar à eternidade, à salvação. Obediência à palavra de Deus. Receber o Espírito Santo envolve uma disposição em obedecer a Deus. Atos capítulo 5, versículo 32, Pedro explica que o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem, seriam transformados por ele. Então Pedro está nos aconselhando que o Espírito Santo é dado àquele que obedece. Obedece o quê? Obedece a palavra de Deus. Lucas capítulo 11, versículo 13, diz que nós precisamos buscar o Espírito Santo. Quanto mais você buscar o Espírito Santo, mais você desenvolve intimidade com ele, mais você se aproxima dele. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Você pode pedir o Espírito Santo. Se você já recebeu a Jesus, se você tem uma vida de arrependimento, você está abandonando o pecado, você tem que pedir o Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo, peça para ser cheio, peça ao Pai para te encher do Espírito Santo. Atos capítulo 2 diz que o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, sobre os apóstolos, sobre os crentes, enquanto eles estavam unidos em oração e comunhão, esperando a promessa de Jesus. Jesus disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. E eles ficaram em Jerusalém e eles estiveram reunidos em oração, dando louvores, com ações de graças e em comunhão. E não havia falta alguma entre eles. Ou seja, eles ouviram, obedeceram, estiveram em comunhão e foram cheios do Espírito Santo. Lembra do exemplo que eu te dei lá na igreja, no início da minha conversão? Muitos dons, muitas revelações, muitos profetas, mas muita rivalidade, muita briga, né? Muito disse-me-disse, muita fofoca.
Será que eles realmente estavam cheios do Espírito Santo? Quer ser cheio do Espírito Santo? Tenha unidade e comunhão com o corpo. A Bíblia nos aconselha o seguinte, olha, não abandone o ato de congregar como alguns já fizeram. Muitas pessoas, por causa de falhas de A ou B, decidem não mais ir à igreja. Meu irmão, tem igreja A, B, C, D, E, F, por aí vai. Procure uma que seja ética, coerente, que siga a doutrina dos apóstolos, que siga a Bíblia Sagrada. Ok? Então fuja dos falsos profetas, dos enganadores. É muito fácil, é só você ler a Bíblia. O problema é que você quer uma bengala espiritual, você quer um guru espiritual. Você só vai se decepcionar. Você precisa buscar a Deus e ter comunhão com uma igreja séria. E é fácil você encontrar numa igreja séria. Bom, você precisa se abrir à atuação do Espírito Santo. Então, para ser cheio do Espírito Santo, você precisa abrir o seu coração. Você precisa tirar as resistências do seu coração para ser cheio do Espírito Santo. Tirar as dúvidas da sua mente para ser cheio do Espírito Santo. Como que você tira as dúvidas da sua mente? Aqui, ó. Aqui, lendo a palavra. É inclusive uma dica para vocês aqui. Bom, sinais do Espírito Santo na vida do crente. O primeiro sinal na vida de um crente não é ele profetizar, não é ele revelar, não é ele fazer curas, maravilhas. O primeiro milagre de Jesus em Caná da Galiléia, João 2, a Bíblia nos aconselha que foi transformar água em vinho. Então está registrado ali casamento, o vinho ali, a nova aliança. Então, quando alguém crê em Jesus, ela recebe o Espírito Santo. O vinho é um dos símbolos do Espírito Santo. E o Espírito Santo tem essa capacidade, esse poder de produzir uma transformação interior. Ele transformar uma natureza em outra. Água e vinho são naturezas diferentes. Isso comunica para aquele que nasceu de novo, que creu em Jesus, ele sai da água, uma natureza, para o vinho, outra natureza físico-química. É o que o Espírito Santo faz em você. Então, o sinal de que alguém tem o Espírito Santo, é que ela saiu de uma natureza, o cara era mentiroso, adúltero, safado, sem vergonha, a irmã era imoral, estava na internet se expondo, vendendo o seu próprio corpo, traindo o seu marido com pornografia digital. Agora não, ela é uma mulher simples, humilde, ela está preocupada com a sua casa, ela está preocupada com a criação dos seus filhos, ela está preocupada em orientar as pessoas acerca da palavra de Deus, como Paulo nos orienta, ela está dedicada a orientar as mais novas na fé no caminho do Senhor, ela está dedicada a estar debaixo da missão que Deus deu ao marido como sacerdote, estão na mesma missão, por isso submissão. Para ser cheio do Espírito Santo, reserve um tempo de oração, ore diariamente. Como que eu faço, pastor Rafael? Estou te dando várias dicas. Mais uma agora, eu vou passar por algumas aqui. Separe um momento de oração, acordou, ore. Peça o Espírito Santo para te conduzir naquele dia, diga, Espírito Santo, eu estou disponível para o Senhor me guiar no dia de hoje. O que o Senhor tem para mim? O que o Senhor quer fazer através de mim? Me ensina, me molda, traz clareza à minha mente, não me deixa fazer acordo que não te agrada, não me deixa assinar contratos que desabonem alguém que te serve. Espírito Santo me orienta, eu preciso do Senhor, comece o seu dia orando. Ore na segunda vez durante o almoço, ore a terceira vez à noite. Comece assim 3 vezes ao dia e depois aumente essa frequência, como a Bíblia nos orienta, orando sem cessar. Na sua mente, trabalhando, peça, Espírito Santo, me orienta, fala comigo. Escuta um louvor, aquela letra falou com você, Espírito Santo, faça isso na minha vida, eu quero ser cheio. Espírito Santo, eu preciso do Senhor. Pede para o Espírito Santo te encher, porque ele vai te encher. Leia e medite nas Escrituras. Olha só, meditar é diferente de ler. Por isso que eu coloquei aqui, leia e medite nas Escrituras. Porque quando você lê e medita, o Espírito Santo lembra a você o que você leu e meditou. Então você precisa ruminar a palavra. Lê um versículo, pense nele. Pense nele, faça perguntas sobre ele. Faça perguntas sobre aquilo que você leu. Quando você aprende a dirigir, você nunca dirigiu, você nunca pegou num carro, você vai numa autoescola, você faz as aulas, você tem um instrutor, e o instrutor te leva até a prova. Na prova, você sai dali habilitado ou não para conduzir o carro. Bom, quando você aceita Jesus, você não tem prática alguma. Você aceitou a Jesus e você passa agora a ouvir a palavra através de um líder, através de um pastor, através de um ministro, né? Vai participar de um pequeno grupo, vai participar de uma escola bíblica dominical, que muitas igrejas abandonaram isso, eu não sei porquê, né? Aí acaba justificando a vida cristã rasa de muitos crentes, que não conhecem nada de Deus, não conhecem a própria Bíblia, né? Você aceitou Jesus? Agora você senta para ouvir a palavra. Você está no primeiro amor, de onde nunca deve sair, mas você está no primeiro amor, amando ao Senhor, está lendo a palavra, você está ouvindo louvor, está ressignificando a sua cabeça. O Espírito Santo está te orientando a fazer a baliza e tudo mais. Tá ali. E quando vem as provações da vida, os testes da vida, o Espírito Santo está ali com você. O Espírito Santo te treinou, ele te habilitou.
No dia a dia, quando você pega a carta, você passou naquela prova, você pega a carta, você vai aprender a desenvolver a maturidade com o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, no dia a dia, quando você está no teu carro, você não vai xingar mais. Você bebia, você não bebe mais. Porque você sabe que beber, apesar da Bíblia não condenar alguém beber, mas você sabe que algumas práticas não são mais compatíveis com aquele que nasceu de novo. Então você não está mais preocupado com esse negócio de beber ou não beber. Você não faz porque você não quer dar margem para aquilo que se assemelha ao mal, a aparência do mal. Você foge disso. Então o Espírito Santo vai te ajudando a ter maturidade, aí você se torna um motorista habilidoso, certo? Guiado pelo Espírito Santo, é claro. Pratique o louvor. Efésios capítulo 5, versículo 18 diz assim: Paulo orienta os irmãos a em tudo darem graças, se reunindo com salmos, hinos e cânticos espirituais para louvar a Deus em seus corações. Então, passe a ouvir mais louvores e passe a dar mais graças ao Senhor. Desenvolva um coração grato. Ainda que esteja difícil para você, coloque o louvor no último volume e comece a dar graças. Quarto, busque santidade. Evite tudo que entristece o Espírito Santo. Meu irmão, evite. Se você sabe que aquilo pode entristecer o Espírito Santo, não vai. Sabe por quê? O Espírito Santo, ele se entristece. Ele tem emoções. Quer ser cheio do Espírito Santo? Ame o seu próximo. Socorra e ajude alguém. Sexto, pratique a dependência do Espírito Santo. Uma forma de desenvolver a sensibilidade espiritual é você depender do Espírito Santo. O que você for fazer, você faz assim, ó: Senhor, qual é a tua vontade? Espírito Santo, qual é a tua vontade? Espírito Santo, eu devo ir. Meu irmão, pode parecer loucura isso, mas você está desenvolvendo a sua sensibilidade espiritual. Quanto mais você falar com Deus, quanto mais você orar, mais você desenvolve sensibilidade espiritual. Se for necessário, põe a mão nos teus ouvidos em alguns momentos e fala assim: eu desagravo os meus ouvidos. Eu quero ouvir o Senhor. Eu quero ser conduzido por ti. Eu quero ter uma vida de alguém que segue o que o Senhor quer, que segue a tua vontade. Evite andar com as bocas de contenda, porque tem pessoas que só sabem criar problemas. Fofoqueiros, aqueles intrigueiros. Fujam da boca de fofoca. Jejue e ore. Jejum é extremamente necessário. Comece jejuando do meia-noite ao meio-dia, porque grande parte do período você está dormindo, então é tranquilo. Ali acordou às 8, vai até o meio-dia, né? Comece tirando o sol sólido, deixando a água para você não ter problemas. Depois que você crescer na maturidade, tire também o líquido e o sólido. Vai além do meio-dia, vai crescendo no seu jejum. Rafael, é preciso jejuar? Claro que é. Claro que é. O próprio Senhor Jesus disse, ó: meus discípulos estão jejuando porque eu estou aqui, o noivo está aqui. Mas vai chegar uma hora que eu não vou estar aqui, eles vão precisar jejuar. Meu irmão, jejue, ore. Jesus foi o que mais jejuou e orou. Se entregue a ele, se batize, tenha comunhão com a igreja. Busque a experiência de irmãos mais maduros. Ouça, aprenda e peça. Seja cheio do Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe vocês hoje e sempre. Compartilhe para todo mundo. Tchau, tchau.